E muitas vezes as pessoas não se dão conta de que questões de trabalho, de relacionamento, pode estar ligado à ferida da infância, as feridas intrauterinas e feridas da infância. Porque a criança, ela não tem condições psíquicas, emocionais, de lidar com algumas dores, com algumas questões. E ela vai guardando no inconsciente dela. De forma que a gente não percebe como isso ficou armazenado e o quanto isso afeta. E eu acredito que tem sido assim uma das dores mais difíceis de se trabalhar em constelação, porque não é a questão ancestral. Então, às vezes, essa semana eu recebi uma cliente que falava assim: eu preciso trabalhar a minha questão financeira. Já fiz de tudo que eu faço não dá certo, não dá certo, não dá certo. Meu pai não reconheceu a paternidade do outro irmão, o pai só privilegia os meninos, o pai só ajudou financeiramente fulano, não ajudou a mim e tal, e ela ia contando isso. E falando das tias, falando da mãe, que a mãe faleceu quando ela era muito nova. E todas essas questões interligadas ao propósito de vida dela, ao trabalho. Mas assim, sabe quando tá faltando alguma coisa? Tá faltando alguma coisa. Aí a gente chegou na ferida de alma dela. Dela não ser vista, dela não ser reconhecida, dela não ser ajudada pela família, pelo pai, pelos irmãos. E a ferida maior, o pai num rompante de ciúme, de não saber como cuidar, de como proteger as meninas, as filhas, mulheres. Falou: olha, vagabunda, você tá namorando. Falta de tato. E foi essa a ferida dela. E ela saiu de casa, tocou a vida, foi trabalhar. Só que as coisas ficam enroladas, tanto na área afetiva, casou, separou, teve uma filha. Ela seguiu a vida. Só que as coisas ficam enroladas no âmbito pessoal e no âmbito profissional. É como se a questão de trabalho ficasse amarrada, não fluísse. E aí, num dos sentimentos de dor que ela estava apresentando durante a constelação, eu misturei neurociência nessa constelação. E num desses sentimentos de desamparo que ela trouxe, eu falei assim: traz a imagem da primeira vez em que você sentiu isso. E aí podia vir uma memória ancestral, uma confusão, no sentido assim, não sei direito quando é isso, que podia ser intrauterino, primeira infância, e veio a infância dela. Não lembro a idade, uma menininha, que eu falei, que roupa que tá? Uns shortinhos assim, uma blusa assim. Quantos anos tem? Aproximadamente uns 6 anos. Se imagina, do jeitinho que você tá agora, adulta, com a idade que você tá, conversando com essa criança. Vamos até lá nessa imagem mental. Traz na sua mente a imagem da criança e se imagina hoje, adulta, conversando com essa criança. Era uma dor, era um choro. E aí era um comportamento, parecia e aí ela mudou. Ela mudou assim, né? Apresentou uma dor que não condiz com a adulta. Parecia, sabe aquela criança birrenta? Mas é dor. Muita dor, gente, muita dor. E é uma das questões mais difíceis de se trabalhar. A adulta acolhe a criança, conversa com a criança, mas é uma dor, é uma dor, é uma dor. E por que é tão difícil? Primeiro que vai depender da genética de cada pessoa. Tem pessoas que reagem a traumas de diferentes formas. O trauma, ele nunca é só físico, o trauma é também emocional. Colou numa dor de infância, onde o pai dava uma atenção maior para os filhos homens e não para as filhas mulheres. E era uma dor, mas uma dor, assim, que inconsolável, uma birra. Porque depende da genética, depende da resiliência, depende da idade em que aconteceu o trauma. Então, quanto mais nova a pessoa, mais sensível o sistema límbico, o sistema emocional. Depende do acolhimento, se a pessoa teve acolhimento ou não. São diversos fatores que compõem isso. E aí eu falei para ela, como que uma criança... Ela veio trabalhar a questão financeira, né? Como que uma criança ganha dinheiro? Não ganha. Como que uma criança... Relacionamentos... Não tem. Relacionamentos afetivos? Não tem, é criança. Enquanto você permanecer na ferida da criança, será muito difícil da gente conseguir evoluir. Então não é a guerra do ancestral que não prosperou, não é nada disso. A questão ela é muito maior, mas muito maior. A questão é aquela criança que se sentiu totalmente desamparada. A mãe tinha falecido, o pai não tinha tato, né, não sabia como lidar com as crianças, tinha uma questão de alcoolismo junto, né, do pai. Hoje esse pai tenta
se aproximar dela. Tanto é que durante a constelação ela, meu pai tá me ligando. Eu falei, atende. Eu vou sair um pouquinho aqui, né? E você atende. Aí ela atendeu, conversou com o pai. E ela fala assim, eu sinto que ele quer uma aproximação. Eu até me aproximo, mas quando eu precisei, ele não me acolheu. Quando eu precisei financeiramente, ele não me ajudou. Quando eu me separei, ele não falou, filha, quer voltar para casa? Era a criança que estava machucada, que colou nas dores quando ela se separou e não foi acolhida. Por quê? Porque quando ela era criança, ela não foi acolhida. Nessa perda da mãe, o pai não soube o que fazer. Então, são essas questões que acabam colando em diversas outras situações. Então, a constelação tem que prestar atenção também nos movimentos, nas dores, nos traumas intrauterinos, primeira infância, ancestralidade, não só e a vida adulta. Então, o que no nosso inconsciente pessoal que colou numa dor ancestral, que colou numa dor da vida adulta, porque sempre é uma repetição de padrão e sempre tem uma causa. Quando Bert Hellinger trouxe as novas constelações, ele buscava a causa. Então, quando no começo ele colocava pai e mãe, isso foi o que ele viu lá no começo, na estruturação familiar. O trabalho mesmo de trazer a causa, seja uma personalidade múltipla, uma subpersonalidade, um trauma intrauterino, enfim. Tudo isso precisa ser olhado e trabalhado em conjunto. Então eu usei também muito neurociência na constelação dela para ajudar na reorganização do sistema nervoso autônomo. Por quê? Porque ficam resíduos de cortisol, adrenalina. Então a criança, ela chorava copiosamente como uma criança. Então essa criança interior chorou muito. Então a gente fez todo o trabalho de neurociência para ajudar a reorganizar o sistema nervoso autônomo. Acolheu, mas tem uma coisa, o perdão também, ele é uma escolha, né, de entender que o pai dela não tinha condições de fazer diferente, era o que ele sabia, mas entender não aqui. Eu tenho certeza que quando a gente chegar no fim da nossa vida, a gente vai entender que as nossas dores, as nossas lutas, as nossas questões são sempre com a gente mesmo. É sempre como eu reagi a isso. Mas muitas vezes a gente não tem resiliência, porque a gente é tão criança. O sistema nervoso, ou intrauterino, por exemplo, quando o sistema nervoso está em formação, depende de um conjunto de fatores, né? E se trabalhar em busca do autoconhecimento é um processo evolutivo e leva tempo e dói muitas vezes olhar. Não é fácil, mas esse é o caminho. Então, eu falei para ela, olha, o perdão é uma escolha. Eu não quero dizer que eu concordo com as atitudes do seu pai, quando ele te pegou pelo braço, te chamou de vagabundo. Ela queria que o namorado fosse acolhido ali na família. Por quê? Porque colou na ferida da infância quando ela não foi acolhida. Em alguma situação, ou em algumas situações, principalmente quando ela perde a mãe. E é uma questão que esse pai traz com o feminino, porque uma das filhas, que também saiu de casa, não só ela, chegou até a falecer, o pai nem soube que a menina faleceu, ficou sabendo depois. Então, tem uma questão aí com o feminino. A gente trabalhou essas questões com o feminino machucado? Sim, tinha questões de abuso ligado lá à ancestralidade. A gente trabalhou tudo isso. Mas a dor é sempre no aqui e agora. A gente pode e deve desidentificar psiquicamente e emocionalmente das dores ancestrais, mas o trabalho é no aqui e agora. Essa ferida da infância dela que fazia o gatilho com esse monte de outras coisas. Então essas outras coisas a gente trabalhou, essas dores do passado a gente trabalhou, acolheu a criança, mas aí agora depende dela. No que depende dela? É uma decisão. Eu decido mudar o meu jeito de reagir, entender aqui, não aqui, que era o que o meu pai podia. Mas como que a gente consegue perdoar? A gente só consegue perdoar quando a gente não tá sangrando. Porque quando nossa ferida tá sangrando, a gente não consegue avançar. Então, é limpar os registros de dores, de desrespeito, de não acolhimento, de exclusão. Limpar todos esses arquivos. Isso a gente faz na constelação, ligado à ancestralidade. Trabalha as questões da criança com neurociência, muda energeticamente o campo com geometria sagrada, com os padrões de pensamentos e sentimentos, usando a geometria sagrada, mas tem uma parte que é da pessoa, é a decisão em mudar. Agora que a gente trouxe para ela essa questão da infância,
que é a criança que ficou machucada, que estava ligado a todas essas questões ancestrais, eu acredito que ficará muito mais fácil de dar sequência nas outras constelações, vai ficar mais leve, porque esta camada foi entendida, elaborada e processada. Esse é o vídeo de hoje, e se você quiser saber mais sobre cursos e atendimentos de constelação, eu vou deixar meu telefone fixado no primeiro comentário e também no link da bio, tá bom? A gente se vê. Até mais!